Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Tópico rápido para compartilhar impressões pessoais que tive com a escolha de Christopher Review para o papel de Nivellen, na segunda temporada de The Witcher programada para o próximo ano. Recordando, Nivellen é um personagem que figura no conto Um Grão de Veracidade, do livro O Último Desejo de Andrei Sapkowski. Bem, o que de fato me ocorre quando a escolha dele é feita pela Netflix e com o sinal verde dos produtores da série. Antes de tudo, penso que esta escolha não é apenas artística e baseada naquilo que Review pode ou não entregar. Não penso ser esta a preocupação maior, visto que não faltam referências sobre ele em virtude dos anos e trabalho na popular e bem-sucedida Game of Thrones. Aos que dizem que a série da HBO não foi sucedida em virtude do final e da queda de qualidade, lamento informar para vocês, mas, meus caros, vocês vivem num mundo paralelo se realmente acreditam nisso. Não apenas sucesso comercial e de audiência, Game of Thrones alavancou a carreira de muitos atores e atrizes que trabalharam na produção, inclusive de um ator veterano como Review. Pessoalmente, antes de Game of Thrones, eu só havia visto o ator norueguês em The Thing, filme de 2011, e que funciona como um prólogo do filme de 82, dirigido pelo John Carpenter. Neste filme de 2011, infinitamente inferior ao trabalho do velho Carpenter, nem tem comparação, principalmente por substituir os efeitos práticos por uma CGI mequetrefe, vemos o que aconteceu no acampamento dos noruegueses, lá na Antártica. Aqueles que libertaram a coisa, que estava sepultada no gelo há séculos. Basicamente, este filme termina onde começa o filme do Carpenter. E Review é um dos noruegueses. Seu papel é secundário, longe de qualquer grande destaque. Estava lá como bucha de canhão, apenas para ser uma presa fácil para a coisa. E foi isso. Antes de Game of Thrones, esta era a minha referência. E não apenas a série alavancou a carreira de Review, ele hoje é talvez o rosto norueguês mais conhecido do cinema e TV, como também retirou dele algo a mais. Eu considero a sua interpretação de Tormund, Giantsbane, muito satisfatória. E não é apenas devido aos seus traços nórdicos e sua imposição física. Review nem é um cara tão gigantesco assim. Tá certo que ele é forte pra caramba, mas sua estatura é um pouco maior que 1,80 m. Alto, sim, mas gigante, não. Mas, quer saber? Isso pouco importa. E Game of Thrones mostrou isso muito bem. Tudo depende realmente da forma de retratação, e não necessariamente das características físicas do autor. Está correto pensar que elas não podem ser completamente inversas aquilo que pede a descrição do personagem também. Não pode ser tão distante. Milagre não existe. Mas o que faz de fato grande diferença é o ângulo, o foco da lente, o jeito de filmar. Um ator de baixa estatura pode ser retratado como alguém de imposição física muito maior do que na realidade ele realmente tem, sem falar nos tratamentos artificiais de imagem que são utilizados a rodo no cinema. Dito isso, para um sujeito que já é naturalmente forte e alto como Review, a forma que Tormund foi filmado o deixou ainda mais imponente e fez jus ao personagem. Mas quer dizer então que este foi o segredo do sucesso e popularidade de Tormund? Claro que não. Este é apenas um elemento. Tormund ficou bom porque é um perfil de personagem muito próximo do tipo que Review se sente à vontade. O trabalho do norueguês com ele, com todo o seu barbarismo e até mesmo situações constrangedoras, algumas cômicas, muito se dá em virtude de Review ter entrado muito bem na pele de Tormund. Eu não tenho coisas negativas a dizer do trabalho dele em Game of Thrones, e acho o reconhecimento do público muito merecido. Dito isso, retorno ao que mencionei sobre pensar que a escolha dele para The Witcher não seja simplesmente técnica. Acabei de mencionar e valorizar o trabalho técnico dele, o cênico, que salta aos olhos mesmo quando a tecnologia é capaz de compensar isso de várias e várias formas, algo que também mencionei.
Mas a escolha da Netflix foi apenas técnica? Não penso assim. Para mim, ela é primeiramente econômica e, como ela pode ser ainda técnica, eles fizeram uma escolha que uniu o útil ao agradável. Neste sentido, penso que eles foram espertos por escolher jogar no plano seguro. Mas, Corvo, por que você diz que é econômica? Salário mais baixo? Por review não ser tão caro? Também, mas não só isso. É econômica porque ela implica em marketing agregado. Basicamente isso, meus caros. O público de Game of Thrones adora o review. E no caso de The Witcher, estamos falando de uma obra que, em termos de gênero, está muito próxima, embora seus autores e estilos sejam muito diferentes. As Crônicas de Gelo e Fogo e The Witcher são obras literárias que se encaixam no mesmo gênero, Dark Fantasy. Escolher review é uma decisão esperta do ponto de vista administrativo, porque é como se estivéssemos escolhendo um superstar, em termos de publicidade e aceitação do público, é claro, do gênero Dark Fantasy adaptado à TV. A referência da maior parte das pessoas não é a literatura. No mundo temos mais pessoas assistindo à TV do que lendo, não tenham dúvidas disso. Então a referência delas, da maioria das pessoas que injetam dinheiro nas séries com a audiência, compra de produtos, que também estimulam os patrocínios, são de pessoas que estão com os olhos vidrados na telinha. E neste sentido, Christopher Review é pop. É um cara que o público logo vê e grita, Tormund! Provavelmente nem conhecem o nome do cara, mas é a imagem do personagem que ele interpretou que ficou gravada na consciência e que permite esta associação imediata. Ou seja, a Netflix escolheu Review para o elenco no sentido de ser uma decisão mais em virtude da questão administrativa. Mesmo que o ator seja bom e tenha talento interpretando certos tipos de papéis, de personagens. O que de fato acontece aqui é o valor agregado, atirar no certo e ainda conseguir algum bônus, que seriam as habilidades cênicas de Review, que, reforço, são boas para um tipo de personagem, de perfil. Eu particularmente ainda não vi Christopher Review atuar com papéis fora da casinha, dos moldes que o tornaram merecidamente famoso. E caso alguém tenha assistido algo que demonstre isso, ficarei grato se me disserem aí nos comentários. Bem, este ponto, portanto, está claro. O segundo ponto que acho que vale o questionamento, a pergunta é: se antes de tudo é algo mais administrativo do que cênico, o que isto nos diz quanto à forma de visão dos produtores, de Lauren Hisrich e dos demais envolvidos? O que eles possivelmente estão vendo? Olha, enquanto tem gente comemorando o anúncio de review, é exatamente sobre isso, do que acabo de mencionar, de levantar, sobre a visão, o que pesa mais para mim. Eu não tenho nada a questionar sobre o review. Ele já me mostrou com sobras sua capacidade em Game of Thrones. Estou tranquilaço em relação a ele. Seja bem-vindo, nobre norueguês admirador de Brienne of Tarth. A preocupação deve ser na minha avaliação voltada para a visão, no conceito da série. A interrogação nunca esteve e nem estará em review, mas sim em Lauren Hisrich e nos roteiristas que trabalharam com ela na primeira temporada. Foram eles que deixaram espaço para a desconfiança, e mais do que tudo, o que eu particularmente senti falta foi de uma maior atenção e cuidado com o produto final que foi entregue no final da mesma. Atenção com o conceito, pequenos detalhes que, mesmo aparentemente pequenos, têm um papel, provocam um efeito na narrativa e nos acontecimentos das histórias de Andrei Sapkowski. Demanda uma leitura atenciosa, cuidadosa, para aí sim se fazer uma releitura, uma adaptação tão cuidadosa quanto, fazendo com que, mesmo diferente, a obra adaptada mantenha os elementos conceituais fundantes da obra original, que, mesmo adaptada e diferente, manterá o espírito, a aura dela. E neste departamento, a primeira temporada de The Witcher passou longe.
Para apreciadores da obra literária, que é o meu caso, isso é algo enervante, bastante incômodo. A superficialidade e a falta de cuidado. Meus ouvintes witcherianos já estão bastante cientes disso, dessa minha postura, que é a minha, por motivos que tento deixar claros. Eu não confio em Lauren Hisrich. O trabalho dela para mim é superficial e de pouco refino. Eu fiquei encantado, sério, encantado com a maneira que ela filma. Lauren Hisrich filma muito bem, bem demais. É uma baita diretora. Neste departamento ela é sensacional. Os profissionais que trabalham com arte e fotografia, que trabalharam com ela também, são muito competentes. Têm um gosto apuradíssimo. A série é bonita. O problema para mim foi ela sair do papel onde ela é realmente alguém de destaque, onde ela realmente brilha, e ocupar um outro quadrado sem ter muito recurso para isso. E este quadrado é o literário, relacionado ao roteiro. É aqui que a coisa degringolou. Filmando, dirigindo, ela é talentosíssima. Agora, imprimindo a sua visão, idealizando conjuntamente o roteiro, adaptando-o. Senhor, como é fraquinha. Mas, o que tem isso a ver com Review e Nivellen, o papel que ele irá interpretar? Tudo, meus caros, porque a vaga que ele está ocupando é cênica, e os personagens de Andrei Sapkowski são conceituais. O que eu quero dizer com isso? É que cada um deles tem uma mensagem embutida, uma moral, algo que deixam para ser refletido. Um personagem sapkowskiano não existe apenas para ocupar espaço, e no caso de Nivellen, ele é o centro do conto Um Grão de Veracidade. Ele é o foco. Mas e aí? O que isso tem a ver com Review? Baseado no que eu constatei da escolha e de roteiro da primeira temporada, meu medo é que a escolha de Review possivelmente seja levada em consideração apenas no departamento visual, que o enfoque esteja neste aspecto e não tanto no conceitual. E no que me apoio para ter este temor? Bem, o resultado final da primeira temporada já é motivo suficiente para eu não colocar minha mão no fogo. Eu espero que melhore, mas tenho muitas razões para assumir a postura típica do esperar para ver. Mas não é só isso. O que me faz ficar desconfiado também que Lauren Hisrich não esteja necessariamente se aprofundando conceitualmente na obra é a relação entre as características físicas e mentais de Nivellen e as do próprio ator escolhido, o Christopher Review. Explico. Baseando-me nos trabalhos prévios do norueguês, principalmente naquilo que ele mostrou com Tormund, acho que ele pode sim ser um excelente Nivellen. Mas qual? A questão, meus caros, é que existem não um, mas dois Nivellens. Um antes dele ser amaldiçoado e transformado na besta selvagem que Geralt encontra no conto. E o outro, que é esta criatura imponente, de temperamento mais enérgico. São dois momentos completamente diferentes de Nivellen. Ele se torna alguém muito diferente depois da maldição. Ela acaba por linhas tortas, tornando-o alguém que ele era cobrado para ser, excessivamente, antes da maldição. A questão é, Lauren Hisrich está atenta a isso? A escolha de Review leva isso em consideração? Review interpretará apenas um momento ou ambos de Nivellen. Ele se encaixa bem nestes dois momentos? Com base na postura de Lauren Hisrich, na forma que ela adaptou os contos da primeira temporada, eu não coloco a mão no fogo por ela. E a escolha de Review me deixa ainda mais desconfiado, por mais que eu goste do cara e tenha ficado satisfeito por ele continuar em evidência. Espero estar errado, ficarei satisfeito se estiver, afinal, The Witcher é uma das minhas obras literárias de Dark Fantasy favoritas, e meu desejo é que ela seja retratada com mais atenção, cuidado, seriedade, dignidade. Óbvio. Quando penso em Review, eu creio que ele se encaixe sim no papel de Nivellen, mas do segundo Nivellen, o amaldiçoado. E não apenas pela imposição física, como falei,
mas também pela presença, pela imposição mental. Nivellen se torna uma fera temperamental. No entanto, o Nivellen original, lembram-se de como ele era descrito? Alguém sob constante pressão da tradição familiar, que é voltada para atividades ilícitas, onde ele era mais um estorvo do que uma postura dominante, uma liderança. Ele nunca foi, nunca esteve nessa posição, nunca teve respeito ou imposição, seja ela física ou mental. Nivellen era considerado fraco, covarde, uma chacota dentro do seu próprio bando de jagunços, que ele, mesmo nunca tendo desejado isso, teve de liderar em certo momento. A necessidade de ser aceito e bem visto por essa escória, que Nivellen também faz parte, foi o que levou o mesmo a ser amaldiçoado, depois de violentar covardemente uma sacerdotisa de um deus não muito paz e amor, se é que me entende. Nivellen vê sua maldição como um upgrade. Ela o deixa horrendo, mas se antes ele não tinha respeito dos demais, depois passou a ser temido. Deixou de ser alvo de assédios morais, foi deixado em paz. Passou a ser alguém mais imponente, algo que, segundo ele, deixou mais à vontade também com as mulheres, visto que anteriormente ele era tímido. Algo que também, digamos, é ingênuo da parte dele, visto que as relações que teve, exceto a última do conto e a mais problemática, e ironicamente a única de amor verdadeiro, se deram em virtude do dinheiro, das riquezas acumuladas nos dias de bandidagem. Review se encaixa com este Nivellen, o monstruoso, no perfil físico e mental. Com o Nivellen inicial, eu não sei não. Há Corvo, mas mentalmente o Review pode interpretar, ele é ator. Claro que sim, interpretar um sujeito tímido, atrapalhado e oprimido não seria problema nenhum para Review. Ele é ator, estudou para isso. Por mais que ele não esteja entre os melhores nestes requisitos, é uma questão de investimento cênico, de esforço. Mas e a questão física, a imponência natural que ele possui? Isso não daria muito para esconder. Existem personagens grandões e mais introvertidos, mais reclusos, abusados e sem recursos emocionais para se defenderem, mesmo sendo mais fortes fisicamente. É claro que existem. Existem muitos. Mas não se trata exatamente de quem é Nivellen. Mas Corvo, por que não poderia ser assim com o Nivellen? Não é que não pode. A questão é que eu acho problemático, é algo sensível. Porque é parte do conceito de Nivellen este contraste entre o antes e o depois, entendem? Isso afeta, revoluciona, vira o personagem do avesso. Não se trata simplesmente de pronto, agora eu sou fortão e feio. O impacto é de uma ordem completamente subversiva da personagem, de contraste e comparação com os antecedentes e a verdadeira revolução que uma maldição, que supostamente deveria trazer a desgraça para a vida dele, deixá-lo na fossa, acaba colocando-o, curiosamente, em uma situação em que ele prefere estar, principalmente por causa da pessoa que se tornou, da autoimagem que, na forma atual, monstruosa, ele tem de si mesmo. Estão entendendo? Nivellen é um personagem que não quer quebrar sua maldição, visto que na cabeça dele, ela o ajudou por linhas tortas a ser o que ele sempre quis. E o que ajuda a criar esta situação curiosa na história de um grão de veracidade é justamente como Nivellen é descrito e a distância entre o que ele era antes e o que ele se tornou. Claro? É nesse sentido que acredito que é algo que precisa ser trabalhado, bem trabalhado, desenvolvido de alguma forma com fidelidade, e não ser jogado fora. A escolha de Review me garante que haverá fidelidade do Nivellen monstruoso? Eu acho que sim. Eu acho que esse Nivellen o Review pode entregar. Mas é algo que me deixa dúvida sobre o Nivellen prévio, o Nivellen original. E o pior, se Lauren Hisrich jogar os antecedentes de Nivellen fora, e assim arrebentar com toda a estrutura e organização conceitual do conto. Isso é possível. Foi o que basicamente ela fez na primeira temporada toda,
a ponto de me levar a questionar se ela estava pensando apenas aquilo que ela achava conveniente nos contos, aquilo que particularmente ela gostou, que é um tipo de atitude pouquíssimo profissional, quando se está adaptando uma obra maior de apelo popular. Há uma expectativa grande sobre isso. Você não pode jogar elementos centrais fora. Isso vai desagradar. E se for um indicativo de que ela possa descartar o Nivellen original, visto que Review não se encaixa muito bem também nesses requisitos físicos, dos requisitos do Nivellen original, ele não se encaixa. E se isso for um indicativo que ela não vai utilizar este momento histórico? Eu não sei. É uma possibilidade. Estou apenas levantando questões, baseado no trabalho prévio que ela fez na própria série. Eu reforço. Gostei da escolha de Review. Eu gosto do cara. Mas eu não fiquei como um pônei saltitante com tal escolha em virtude do meu olhar e questionamento não estarem nele. Ele não tem nada para provar para o público. O cara está cheio de crédito, ele vem de um trabalho muito bom. Quem tem que mostrar serviço é Lauren Hisrich, que mesmo The Witcher sendo um sucesso de audiência, mesmo tendo conseguido os scores dos pontos de audiência que ela quis ter, o número de adesões ao serviço e blá blá blá, a série foi limada, arrebentada pela crítica. Ah, mas deu dinheiro, Corvo. E para a Netflix é tudo o que importa. Concordo, as coisas estão ótimas para a empresa até agora. Mas é porque ainda não tem concorrência, caríssimos. Depois do término de Game of Thrones, a TV ficou órfã de alguma coisa voltada para Dark Fantasy. E no ano passado, The Witcher ocupou este espaço sem muita competição. Mas isso vai acabar. Lembro que O Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, está sendo adaptada pela Amazon. E caso eles acertem a mão, principalmente pelo fato de estarem criando uma história autoral, pelo menos é o que tudo indica, The Witcher passará a ter um referencial de comparação para o público leigo. E aqueles que não são fãs da obra, mas especificamente dos livros e dos games, vão migrar com certeza se a série for melhor. E eles são a maioria, meus caros. A Netflix e Lauren Hisrich, no meu modo de ver, tem que se coçar. Porque nós, consumidores, consumimos. Eles competem. É mercado. No fim do dia, é mercado. Liberdades criativas não se justificam se você não cria algo melhor no lugar do que o autor da obra original criou. E a primeira temporada entregou algo textual muito inferior, jogou fora elementos fundamentais da trama. E pela escolha de Review, fico na expectativa de ver se não farão isso também com o Nivellen, ou até mesmo como irão tratar o personagem antes de se tornar um monstro. No lugar da Netflix, eu escalaria outro ator para interpretar o Nivellen original, e eu deixaria o Review apenas com o Nivellen bestial. Seriam dois. Este último, o Nivellen bestial, encaixa perfeitamente no perfil do Review. Eu acho que pode funcionar. Se não for perfeito, fica muito bom. Eu acho que ele já demonstrou, com trabalhos prévios, que pode entregar um Nivellen bem interessante. Mas, como última consideração, eu também preciso frisar que eu penso que atuar e interpretar personagens também não se trata de encontrar pessoas que se encaixem perfeitamente com o que é descrito no texto. Isto não existe. Não é uma forminha de encaixe, um Lego. E não é isto que eu estou cobrando aqui. Como sempre reforcei, o que eu prezo são os elementos textuais, as mensagens do autor que precisam estar sendo bem compreendidas, visualizadas, representadas e não descartadas. Sobre Christopher Review na série, eu achei um baita acerto. Mas se a Netflix consegue um ator como ele para o elenco, no lugar deles e embora o ator se encaixe na proposta, o Nivellen não seria nem de longe um personagem que eu escalaria para o Christopher. Para um cara como ele, que traz o tal valor agregado,
como eu mencionei, há de se dar um jeito de se manter por mais tempo na produção. Nivellen é um personagem de tiro curto, e repito, Christopher Reeve não deve ser um ator tão caro assim. Certamente o cachê do cara aumentou depois de Game of Thrones, mas aposto que ele não deve chegar nem perto do que ganha o Henry Cavill, por exemplo. No lugar da Netflix, eu teria pensado numa forma de aproveitar melhor sua presença e popularidade, designando um personagem mais longevo. Quando penso em The Witcher, não me ocorre de cara um personagem que cairia como uma luva para Christopher Reeve, mas aquele que mais se aproxima, na minha opinião, é o mercenário, assassino de aluguel, o terror de City, Leo Bonyard. É um pouco cedo para Bonyard aparecer na série, e entendo que isso seja um dificultador. Mas já pensaram na possibilidade do papel ter caído nas mãos de Reeve? Ele ser um matador frio, um torturador sádico, e que fisicamente é alguém imponente, tecnicamente um esgrimista fabuloso, o cara que já matou outros bruxos antes do Geralt. Teria sido interessante. Mas isso já foge ao tema do vídeo. Por hora é isso. Um abraço, meus caros, e até o próximo Papo de Corvo.